e até nas leis de hoje, e olha como isso é lindo, hoje, nós estamos falando de 2026, segundo a lei de hoje, se um homem e uma mulher se casam e eles não coabitam, eles não têm relação sexual, eles podem ir lá e cancelar e anular o casamento. Porque até nas leis de hoje, entende-se que o sexo é a consumação do coragem, faz um teste. Vence o inimigo na renovação desse pacto, na renovação dessa aliança. Toma um banho e fala, não, eu vou me esforçar e vou fazer amor com o marido. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. No outro dia, você já tá com outro humor. Só talvez. Logo, você tá pensando assim, Ari, eu faço quando eu quero. Se eu não quiser, eu não faço, eu não sou obrigada a nada, ele tem que me entender, ela tem que me entender. Isso é irresponsabilidade. Isso é uma imaturidade, é coisa de gente birrenta, de criança. Eu só faço quando eu quero. Então rola no chão, dá birra. Porque isso se assemelha. Quando nós nos casamos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo, que o seu corpo é dele e o dele é seu. Que você não pode se abster sexualmente dele, a não ser por pouco tempo e como um acordo. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Eu lembro de um casal que, eu acho até que, eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum outro podcast com o pastor, mas essa é uma história que me deixou muito impactada. Eu me lembro de um casal que durante a minha ministração ali, a igreja cheia, mas eles estavam mais na frente, eles estavam com a cara feia um pro outro e eu percebi que estava um clima ruim. Terminou a ministração, eu fiquei ali tirando foto, atendendo e vi eles no cantinho da igreja brigando. Eu vi o dedo assim. No final, eu consegui me aproximar deles e pensei, bom, será que eu ensinei alguma coisa errada, né? E ali eles estavam numa discussão e eu me lembro dele falar pra ela assim, fala pra ela, que era pra mim, né? E eu falei, olha, eu posso ajudar vocês? E aí ela falou, ele é um safado, ele é um sem vergonha, ele vem pra igreja, mas ele não muda. Aí eu falei, tá, por quê? Ela falou assim, porque ele tem uns fetiches estranhos. Eu falei, meu Deus do céu, o que vem por aí? Fetiches estranhos. Eu falei, me fala um. Ela falou, ele é um sem vergonha. Eu falei, tá, mas me fala. E ela com raiva, pastor, ela estava envenenada, chega que estava vermelha. Então ele quer que eu passe batom vermelho para ele tirar. E aí eu olhei assim, eu falei, tá. A primeira coisa que eu pensei, vai ficar horroroso, né? Porque um batom vermelho depois de um beijo vai parecer um palhaço, assim. Aí ele falou assim, não, deixa eu me explicar. E ele quis se justificar, né? Aí ele disse que tinha esse fetiche desde jovem. E um dia ele estava na fila da lotérica para pagar uma conta e tinha uma mulher com batom vermelho batendo papo e disse que ele ficou até excitado, teve que ir para casa. Olha que coisa estranha, mas olha o que aos fins dessa conversa. E daí eu falei para ela, tá bom, mas me explica por que você vê o batom vermelho como um problema, se é para passar para ele, enfim. O batom vermelho é da pomba gira. Isso não é de Deus, é do demônio, é da pomba gira. Eu falei, olha, vermelho é o sangue de Jesus. Eu entendo ela não querer passar o batom vermelho, e aí é uma cultura dela. Mas a justificativa dela é que ela foi ensinada que o batom vermelho só usa quem tinha o espírito da pomba gira, que não era. E em resumo, né? Existem fetiches e fantasias, de repente a gente fala disso aqui em algum momento, que nós precisamos entender de onde vem. Por que nasceu? O que alimenta isso? Às vezes o marido tem um fetiche, sei lá, da esposa, dele vir do banho e a esposa tá debaixo do edredom sem nenhuma roupa. Tem alguma coisa de errado nisso? A esposa esperar o marido sem nenhuma lingerie, sem nenhuma roupa embaixo do cobertor? Não vejo isso como maldade, estou falando de um casal casado. Mas já tem outros, né, que, como esse, que foi muito engraçado, que eu brinquei lá com eles. Eu falei, olha, o máximo que vai acontecer é você ficar parecendo o Bozo, o palhaço. Depois de um beijo. Mas, Ariane, o sexo, ele é só físico ou ele tem um aspecto espiritual também? Pastor, eu acredito que o sexo ele é mais espiritual do que físico. Eu brinco, tá, pastor? Eu penso que o físico foi um bônus que Jesus deu. Acho que Jesus falou assim, não, meus filhos amados, eu vou dar um bônus que vai ser o prazer. Mas o sexo, se nós formos olhar para a questão bíblica, e eu gosto muito de trazer essa clareza do meu ponto de vista, tá? Inclusive, se você pensa diferente, você é livre para nos ensinar. Nós temos humildade para aprender. Escreve aqui. Seu comentário é importante. O pastor lê. Então, escreve aqui. Mas o sexo, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que ele une corpo, alma e espírito. Ele faz dois tornar uma só carne. Logo, ele é um pacto de sangue. Ele troca DNAs. Ari, mas usamos preservativo. Mas trocou DNA a partir do beijo na boca de língua. Trocou secreções. A verdade é que, se nós formos olhar para isso, até para uma explicação bem... um pouco dolorosa, mas importante. Acho que vou ser polêmica agora, pastor. Não, fica tranquilo. Eu vou ser polêmica aqui, gente. Me segura. Se nós formos olhar o que a Bíblia diz que nós pagamos pelos pecados que até 4 gerações, 3 gerações fizeram antes de nós. Nós somos, até a 4ª geração, nós pagamos. Sangue da virgindade derramado fora do casamento, assassinato, enfim...
violência sexual e vários outros pecados, aborto, né? Ou seja, o sangue sempre foi visto biblicamente, por isso Jesus verteu sangue, como algo relacionado à vida, mas também a pacto. Logo relacionado ao mundo espiritual. E o sexo, ele é essa troca. Ele é o sangue derramado através da ejaculação, ou o sangue derramado através da lubrificação feminina. Porque ali tem sangue, ali tem DNA. Eu falo que é o sangue branco. E espiritualmente falando, peraí, se eu pago o preço do aborto que a minha bisavó pode ter cometido, do adultério que meu bisavô pode ter cometido, como que eu não vou pagar o que eu fiz aqui? Então, o sexo, e até nas leis de hoje, e olha como isso é lindo. Hoje, nós estamos falando de 2026. Segundo a lei de hoje, se um homem e uma mulher se casam e eles não coabitam, eles não têm relação sexual, eles podem ir lá e cancelar e anular o casamento. Porque até nas leis de hoje, entende-se que o sexo é a consumação do casamento. Ou seja, sim, o sexo ele está dentro das leis físicas e espirituais como algo muito sério. Sexo, ele de fato é o que consuma o ato conjugal. E eu quero até encorajar você a refletir se de repente você nunca fez um processo realmente ali na sua igreja, com seus pastores, de desligamento, né, desses pecados que talvez você cometeu, que talvez o seu pai, a sua mãe, os seus avós cometeram. Eu me lembro de uma experiência forte que eu vivi há pouco tempo, pastor. Para mim, já tinha sido liberta de tudo, né? A gente sempre tem essa crença. Não, já sou liberta. Só que libertação é um processo para sempre. E eu me lembro de uma experiência que eu vivi em janeiro do ano passado, em um curso que eu fui de libertação. E ali, preenchendo uma ficha, eu me dei conta de algo que eu nunca tinha parado para pensar. A minha mãe, a Terezinha, ela teve 3 abortos. Eu lembro de várias histórias dela ter sofrido esses abortos espontâneos, tá? E eu também tive 3 abortos ao longo da minha vida espontânea. Engraçado, até o número se repete, né? A gente ouvia muito falar disso como maldição espiritual. Não, isso é uma sexualidade espiritualmente contaminada. Isso é uma sexualidade espiritualmente contaminada por algo que aconteceu lá atrás, que eu não sei se veio da minha bisavó, da minha tataravó. Ou seja, sim, sexo é espiritual. E eu falo que o sexo também renova essa aliança. Às vezes o casal tem atrito, né? Tá um olhando pro outro já com raiva. Tipo, ai, tô suportando. Ora, o Senhor, toma aquele banho bem tomado e fala, não, hoje eu vou namorar, porque se isso for espiritual, vai cair por terra. Ari, mas eu vou namorar com raiva, vou namorar irado, vou namorar sem vontade. Ai, não quero, não tô suportando. Eu tô te encorajando, faz um teste. Vence o inimigo na renovação desse pacto, na renovação dessa aliança. Toma um banho e fala, não, eu vou me esforçar e vou fazer amor com o marido. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. No outro dia você já está com outro humor, ou logo depois da relação você já está com outro humor, olhando para o seu marido com outros olhos. Até porque, né, Ariane, o ato sexual, ele produz, não é, neurotransmissores que têm a ver com o nosso bem-estar, não é? Ocitocina, dopamina, serotonina. Olha só, tudo isso tem a ver com o nosso bem-estar, não é? Então, uma pessoa mal-humorada, cronicamente, tem que fazer mais sexo. É verdade? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz algo muito esclarecedor sobre a sexualidade humana. Que uma vida sexual saudável e ativa para um adulto, ela tem a ver com a sanidade mental, com a saúde mental. Olha que forte. Depois dá uma pesquisada sobre o que a OMS diz sobre sexualidade, sobre, né, essa questão sexual. É lindo. E, de fato, é o que o senhor está falando mesmo, de forma muito sábia. Eu brinco, pastor, eu falo que são as inas do bem. Ocitocina, dopamina, noradrenalina. Nós precisamos disso. E é só para você prestar atenção. Quando você pratica o ato sexual à noite, certo? E logo dorme, preste atenção no outro dia pela manhã como você dormiu bem. A qualidade do sono é outra, né? Exatamente, não é? E olha como isso não é fisiológico, isso faz bem para o corpo, certo? Uma outra questão que eu acho muito importante a gente considerar aqui, como a intimidade sexual fortalece o vínculo emocional do casal, não é? Porque tem muitos casais que estão vivendo um distanciamento gradativo sem se dar conta que isso também tem a ver com a falta, não é, de sexo que deveria ser praticado com mais frequência, né?
É isso. Pastor, eu costumo dizer, e eu quero inclusive falar isso com muito amor. Não é uma acusação, gente, não é, né? Quando eu falo as mulheres brigam, é só para mulher. Não, é que a maioria das demandas que nós temos, né, pastor, de reclamação, grande parte é da mulher que não tem libido. É claro que há as exceções, tem aquele caso que o homem não tem libido, que o homem não tem ânimo, existe, mas a maioria é a mulher. Então eu brinco, eu falo assim, amada, toma um banho bem tomado, pensa positivo e vai. É claro que tem as questões, né, de hormônio, vitamina, mas por quê? Porque além da conexão espiritual, tem a conexão emocional. A prática do sexo é a única prática que você faz com o filho, com o pai, com o vizinho, com o líder, com o pastor, com o sócio, com o colaborador. É só com o cônjuge. E será por que o comando bíblico, que o comando do Senhor é só com o cônjuge? Porque, de fato, aproxima, conecta emocionalmente. É engraçado quando você olha para um casal, e o pastor tem muita experiência nisso, né? Ele bate o olho, ele já percebe muita coisa. Eu falo que ele faz o raio-x. Eu vejo quando ele dá uma coçadinha assim na testa, que ele está ouvindo um casal que a gente está de longe, a gente percebe que ele está fazendo raio-x. Dom de Deus. Mas, de fato, quando nós olhamos para um casal e percebemos essa conexão, a maioria deles tem uma vida sexual ativa, quando assim, tem uma frequência mínima ali acordada. Se eu não quiser, eu não faço, eu não sou obrigada a nada, ele tem que me entender, ela tem que me entender. E só talvez, irresponsabilidade. Você está pensando assim, Ari, isso é uma imaturidade, é coisa de gente birrenta, de criança. Eu só faço quando eu quero, então rola no chão, dá birra. Isso é irresponsabilidade. Isso se assemelha. Isso é uma imaturidade, é coisa de gente birrenta, de criança. Eu só faço quando eu quero. Capítulo 7, versículo 5. Dá birra. Porque o seu corpo é dele, e o dele é seu. E que você não pode ser sexualmente dele, a não ser por pouco tempo. Capítulo 5. Peraí, Deus nos deu uma direção que dá prazer, é saudável, você não pode casal, renova espiritualmente essa aliança. Se eu não estou querendo fazer, peraí, Deus nos deu uma direção que dá prazer, é saudável, une o casal, renova espiritualmente essa aliança. Se eu não estou querendo fazer, renova a admiração, renova o respeito. E essa conexão emocional, ela diminui segundo pesquisas, atritos de briga, atritos na comunicação, renova a admiração, renova o respeito. E até porque eu costumo dizer também que o sexo, ele é um termômetro, né, que mede a qualidade do relacionamento conjugal no cotidiano da vida. Na verdade, por isso que é importante você se preocupar com esse vínculo emocional a partir do ato sexual. Uau. Porque significa que se você está praticando o ato sexual 2, 3 vezes na semana, é porque o relacionamento vai bem, porque ninguém consegue fazer isso se antes vocês não estiverem se relacionando bem, né? E eu quero até te perguntar algo, pastor, porque eu acredito que, como eu sempre falo, né, toda vez que sentamos com o senhor, nós aprendemos muito, com o senhor e com a pastora Rose. Ao longo desses anos, teve algum casal que o senhor se lembra, né? Com certeza deve ter tido, mas se o senhor puder compartilhar, que o senhor atendeu e que eles estavam completamente zerados e não estavam tendo relação, e a partir do seu comando eles voltaram a ter relação e te deram um feedback do tipo, olha, eu segui o que o senhor falou, voltamos a namorar e houve uma mudança? Compartilha com a gente sobre isso. Eu lembro logo quando eu comecei a trabalhar com casais, e eu comecei a falar sobre sexo na igreja, que era um tabu, né? Eu estava em Mauá, se não me falha a memória, e um casal me procurou e os dois disseram, olha, nós estamos casados. Eu acho que há uns 6 meses, e até agora nós não conseguimos ter uma relação sexual. Eu disse, mas como assim? A minha esposa, ela não consegue. Ela tem um trauma. Quando a gente começa, ela se fecha e não acontece. Aí eu disse, eu queria saber, conversar um pouquinho com vocês. Aí eu tive um momento de conversa com os dois e eu falei, me conta um pouco como você foi orientada sexualmente. Como o assunto sexo era abordado dentro da sua casa. Ela disse, pastor, a minha mãe sempre falou pra gente que o sexo era uma cruz para ser carregado dentro do casamento, que o sexo era muito nojento, que o sexo era algo assim que só prestava realmente para procriar e que se dependesse dela, ela não praticaria, isso não existia e tal. E a gente cresceu ouvindo que o sexo era ruim, que o sexo era nojento, que o sexo era terrível, que o sexo não. Então, na minha cabeça, a pior coisa que existe no mundo é sexo.